Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Qual é o futuro do branding com ferramentas de criação com inteligência artificial? Para responder a esta pergunta, convidamos Pedro Aguiar, é docente na pós-graduação de Estratégia de Marca e Criatividade com Inteligência Artificial. Viva Pedro, bem-vindo a este podcast. Muito bom dia. Vamos começar com uma coisa que me intriga aqui. Há uma moda muito grande à volta da inteligência artificial. Isto é apenas hype ou é mesmo uma daquelas tecnologias, quase como os telemóveis, que vieram para ficar? É isso mesmo, é essa a segunda hipótese. Realmente, e era importante que nós interiorizássemos isso, não é? Portanto, não estamos perante uma evolução de uma tecnologia. É uma coisa nova? É uma coisa nova, radicalmente novo. Acima de tudo, é algo que nós estamos desconfortáveis porque compete com aquilo que nós pensávamos que era mais diferenciador em nós. O que é o pensamento? Mais o raciocínio. Eu acho que o pensamento ainda é uma coisa que vai ser nossa. Agora, quando o pensamento digamos, se somarmos ao raciocínio a reflexão e a imaginação, nós temos o pensamento. E aí, realmente, uma parte do pensamento, a parte do raciocínio, a inteligência artificial vai ser competitiva connosco, não é? A outra área não. A outra área vai ficar para nós. Porque ela pensa muito depressa. E consegue ler muita coisa, muito mais rápido do que nós. Isso. Ela consegue ser realmente muito rápida, consegue aumentar a nossa produtividade, mas depois falta-lhe o resto, não é? E o resto é o quê? É a criatividade, é o lado humano, é a emoção? É isso é interessante, porque eu tenho uma... Eu sei que não é, digamos, não é 100% alinhado com toda a gente, mas eu tenho uma coisa que a inteligência artificial vai ser criativa. O que eu acho então ainda não é criativa. Não é criativa. Porque nós podemos pedir coisas que são criatividade, que são ideias. Certo. E até mesmo os modelos grátis de inteligência artificial vão respondendo a isso. Certo. Portanto, ela está num processo crescente de uma maior criatividade e acho que vai ser uma das bases da inovação. A minha preocupação é quando muitas vezes nós dizemos mas a criatividade vai ser exclusiva do ser humano. A inteligência artificial nunca será criativa. E o meu cuidado é dizer vai. Então onde é que nós nos vamos diferenciar? Que eu acho que aqui é que está o ponto importante. A criatividade é um conceito pós-Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial ninguém falava em criatividade. Nem os artistas, nem para os artistas dizíamos não dizíamos que eram criativos. Nós falávamos em genialidade ou imaginação. Uma pessoa que eu gosto muito é do Einstein. O Einstein sempre falou em imaginação, nunca falou em criatividade, por exemplo. E porque é que é importante esta distinção? Não é meramente semântica. É importante nós percebermos uma coisa, que é se é criativa ou uma atividade racional, como nós estávamos a falar há bocado. Imaginar é outra coisa. É outra coisa. Imaginar o próprio nome imaginar é, desculpa o pleonasmo, é uma imagem que tu crias na tua cabeça a partir do nada. Então a criatividade é uma espécie de imaginação, mas normalizada, direcionada a uma tarefa. E normalizada. Com produtividade pelo meio. Exatamente. E quando que tu, um exemplo, sei lá, a inteligência artificial pode pintar um estilo parecido com Leonardo da Vinci, com Picasso, mas nunca inventava uma tendência como o cubismo. Porque quando o Picasso iniciou a corrente do cubismo, é algo que só lhe vem da imaginação dele. Vem da cabeça dele. Exatamente. Não há dados anteriores para eu poder, misturar e para ter o output. E um dia a inteligência artificial conseguirá fazer isso? Não. Na minha perspectiva, não. Não chega lá. Não chega lá e tem a ver com a neurociência. Ainda agora acabei de ler esta semana o livro lançado por António Damasio, o último livro dele, sobre a inteligência humana e a lógica, e está ali uma base das neurociências que nos explicam muito bem isso, não é? A informação da inteligência artificial é digital. A única informação digital no ser humano é a nossa parte racional. Aquilo que nós somos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa intuição, não é digital. E é curioso. Isso falta à máquina. Isso falta à máquina. E pela primeira vez eu percebo porque é que isso é assim. Não é? E ele então, há efetivamente
dois tipos de neurónios muito diferentes. O António Damasio vem dar razão a essa, vem dar suporte a esta ideia que não é nova. Que não é nova, já vem de McLuhan há muitos anos, mas é muito interessante. Então nós, seres humanos, é tal questão que falávamos há bocado, o que é que nós vamos ter que nos situar e vamos ter que nos focar? Naquilo que só nós fazemos, então. Que é sermos mais intuitivos, é sermos mais emocionais. Aquilo que há 2500 anos, desde Platão, nos andam a dizer que, não, tu tens que ser racional, a racionalidade, o mundo racional e a ironia do destino. O Descartes enganou-se mesmo. A ironia como do diria destino. O Damasio, o Descartes errou mesmo. O erro da Descartes, exato. E, portanto, a ironia do destino, e há várias atividades muito importantes, uma delas, que vai ter um impacto maior, por exemplo, a atividade médica, e nós... Estive aqui numa organização de saúde líder em Portugal ainda esta semana e dizer aos médicos: tu já não és bom porque sabes muito. Tu já não és bom porque tens aqui sempre uma tecnologia que tem lá um conjunto de conhecimento que é melhor que tu. Portanto, tu vais ter que voltar àquele médico, não é? Que o doente estava para o consultório e ele dizia: tu não estás com boa cara hoje, não é? Tem que ser um médico empático. Tem que ser um médico e, portanto, isso vai-se replicar. Então, nas atividades criativas... Também. E justamente, quando olhamos para o branding, aquilo de que dizemos que vamos ver aqui, perspectivar o futuro do branding com esta inteligência artificial... ainda há espaço para o humano aqui, vai continuar a haver espaço para o humano, justamente por isso, porque só ele é que imagina. A máquina não imagina. Pode ser criativa, mas não imagina. É isso mesmo. E a criatividade é uma sequência de algo lógico, de uma atividade lógica. Porque quando falamos de marcas, falamos muito de criatividade. Pois, e é isso, sabe? Porque onde eu tive 200 e tal intervenções no último ano, estive a contá-las entre intervenções em empresas e conferências e tal. E das áreas onde eu fui mais foi a área das artes e criativo. E as pessoas estão muito aflitas. E eu acho que estão aflitas e estão a posicionar-se erradamente. Porque quem desenha está muito aflito atualmente. Mas estão a posicionar-se erradamente. Porquê? Porque estão-se a posicionar na questão da criatividade. E se nós, artistas, se nós, designers, se nós, copies, conseguimos dar um salto e dizer assim, não, aquilo que eu vou fazer é verdadeiramente disruptivo, é diferente. Exato, porque nós também estávamos muito normalizados. Então temos que voltar, temos de alguma forma conseguir ensinar, perspectivar, dar o insight de que é necessário voltar a ser tão disruptivo ou tão imaginativo como foi, por exemplo, com o cubismo. Exatamente, o Picasso. E repare, e podemos fazer isso nas nossas profissões? Podemos. Ou vamos ter mesmo que fazer? Já vem de há 100 anos. O Einstein, falámos há um bocado, dizia: há as pessoas inteligentes, há as muito inteligentes, e depois há aquelas que têm imaginação que estão acima delas todas, não é? Curiosamente, ele, durante toda a sua vida científica, ele tem 5 grandes teorias, claro, todas que mudaram o mundo, mas ele imaginou-as, quer dizer, é curioso, sim, não é? Ele perspectivou alguma coisa que provavelmente era impensável para a maior parte da humanidade. Portanto, qual é o desafio, acho eu? Vamos voltar antes da Segunda Guerra Mundial, voltar antes em termos conceptuais, em termos de criatividade, vamos voltar à imaginação. E tu que tens uma atividade artística, não é? Ou tu que tens uma atividade criativa, tu pensa assim, tu tens aqui uma ferramenta hoje que te vai aumentar a produtividade. Aquilo que tu fazias, demoravas 3 dias, podes demorar 3 anos, demoras 1 ano. Agora, a tua obrigação é, como vais ser mais produtivo, tens que ser ainda melhor, mais disruptivo, mais imaginativo. Exatamente. Então, a nível da criação de marcas, de branding, não é? Esta ideia de criar, de perspectivar, até de criar narrativas à volta das marcas. Isso, muito bem. Vai ser mais disruptiva, vai ser ainda mais fora da caixa. Vai. A caixa, se calhar, ou fora da caixa, já não é muito fora da caixa. Exatamente. É isso, só uma coisa que se vai eu até costumo comparar com o próprio negócio, quem tem negócio. Quer tu sejas gestor de uma marca ou de um negócio, só uma coisa que vai ser obrigatório tu tens como ponto de partida e como referência, que é o propósito. Qual é o propósito daquela marca? Porquê é que tu tens aquele negócio? E isso é parte, porque muitas ferramentas daí estão a falhar, porque as pessoas escolhem a ferramenta pela ferramenta. Não. Primeiro é o propósito. Qual é o propósito da tua marca? A partir daí, tu tens que reinventar tudo. O branding não pode ser igual. Não pode seguir os mesmos passos. Não vamos continuar a fazer como fazíamos. Não, é impossível, não é? É impossível porque a ruptura é demasiado grande, não é? E reparem, não vamos fazer, e eu acho que nos vai apelar, nós nunca fomos tão pouco humanos como atualmente. E
E este confronto, nós somos confrontados com uma tecnologia que concorre connosco, não é? É assustador. É assustador e vai ter que nos ajudar a posicionar no sítio correto. E desse ponto de vista, a tecnologia vai mesmo roubar empregos. Eu estou a pensar nisto porque ainda penso que foi há uns 7 dias, se calhar menos, ouvi um candidato à presidência da República em Portugal dizer que a tecnologia de inteligência artificial ia roubar qualquer coisa como 1.400.000 empregos. A minha convicção é que o impacto, vamos fazer esta distinção, o impacto vai ser muito mais no trabalho do que no emprego. Isto é... Na maneira de trabalhar? Isso. Tudo que eu tenho lido, não é? O último grande relatório que eu conheço é o relatório da McKinsey e eles dizem que são de 7 a 10% dos empregos que podem desaparecer. A McKinsey é daquelas grandes consultoras a produzir relatórios de negócios, digamos assim. Eu costumo brincar a dizer, o impacto do cavalo na agricultura deu cabo de mais empregos do que vai a IA, ou o impacto do trator então deu cabo de muito mais empregos, não é? A questão não está aí. A questão é que quase todos os empregos vão ter tarefas que vão ser executadas de maneira diferente e com exigências diferentes. Eu estou-me a lembrar quando apareceram os computadores, as datilógrafas ficaram assustadas e com razão. Quando apareceram os telemóveis que faziam fotografias, aquelas lojas de fotografia de revelar rolos de máquina fotográfica ficaram assustados e com razão. Mas vai ser diferente com esta tecnologia? Vai ser diferente em algumas coisas sim, porque as datilógrafas também se puderam depois adaptar ao teclado do computador e, não é? Em vez de estar a olhar para o papel... Já não tinham aquela habilidade de fazer o justificado. Exato. Aquela habilidade profissional desenvolvida durante anos. Agora, qual é a grande questão? Os desenhadores enfrentam esse temor hoje em dia. Exatamente. A minha grande questão é que nós estamos isso foi dito por um candidato presidencial, então até chamar a atenção disto, que é nós estamos a pôr o foco no emprego, quando o foco deve ser no trabalho. Nós vamos perder o emprego se deixarmos de fazer bem o trabalho. E o que é deixar de fazer bem o trabalho? Eu só tenho alguém ao meu lado que é 3 vezes mais produtivo ou melhor do que eu. Porquê? Porque utiliza ferramentas em algumas das tarefas do seu trabalho, não é? E, portanto, tu podes perder o emprego por causa dessa questão mais do trabalho do que propriamente a tecnologia vai te pôr de parte. Claro, atendendo à McKinsey, são 10% dos empregos. Não é? Isto leva-me a outra questão, que é, agora que falámos de um candidato à presidência da República, mas estou a pensar no mundo empresarial. Isto é um desafio para as lideranças. Isso mesmo. Será, sem dúvida. Não há como. É um desafio liderar enorme para as lideranças. Vai mudar completamente. Vai ser diferente liderar? Vai ser uma coisa... Então. E este ano surgiu está a acontecer agora, estamos a ver, mas há uma nova camada que é a chamada inteligência artificial agêntica dos agentes. O que são agentes? São softwares a quem eu vou dar autonomia de fazer um trabalho ou uma tarefa e ele tem autonomia da decisão final dessa tarefa. O que é que vai acontecer 2, 3 anos? Todas as nossas equipas de trabalho, seja aqui, seja num hospital, seja num liceu, seja numa escola secundária, seja onde for, todos nós vamos ter equipas mistas de softwares e de agentes, destes agentes e de seres humanos. E o líder, não é? O líder vai ter alguém que nós temos que respeitar humanamente, que se calhar já não vai querer trabalhar 8 horas por dia, muito menos 5 dias por semana, em que ele vai ter que inspirar, mas depois o software ele não tem que inspirar. O software, essa parte faz. Ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, e então vamos ter que caminhar de uma espécie de uma liderança para uma orquestração. Isto é, vou ser mais... A grande decisão para mim da liderança vai ser o que é que eu vou entregar ao software e o que é que eu vou entregar ao ser humano. E depois como é que eu vou orquestrar isto tudo, não é? Isto vai mudar radicalmente o processo de liderança. Então, além de pedirmos coisas à IA, a IA vai brevemente tomar decisões laborais, em alguns casos. Isso mesmo. E no branding, como é que vai ser, agora fechando, estamos a olhar para a humanidade de uma forma larga, como é que vamos fechar isto no processo de criação de marcas? Como é que estas lideranças vão trabalhar com os profissionais que têm hoje em dia e com estes novos agentes, estes trabalhadores incansáveis, não é? Certo. É olhar para a marca definitivamente como algo que a mensagem mais importante que traz é o propósito dela, não é? Porque esse, como eu lhe dizia há bocado, este propósito nunca vai alterar, independentemente da tecnologia, da solução e do que vier ali. E a marca tem que respeitar isto. Portanto, a marca vai ser
muito mais. Nós estamos num mundo onde a marca hoje muitas vezes é, como é que eu ia dizer, as grandes empresas estão sempre associadas a uma marca pessoal, não é? Nós vamos ver as grandes marcas do mundo neste momento. Há não é? grandes líderes por trás delas. É sempre grandes líderes. E eu acho que vamos caminhar para outro sentido, que é, nós vamos olhar para a marca e vamos dizer aqui, a marca o que tem por trás é um propósito. Ela tem por trás... Ela é autónoma. Ela é autónoma, do líder, tem um propósito. Agora, a maneira como eu vou geri-la também é diferente, não é? Eu, se calhar, eu vou ter ferramentas hoje que me permitem tomar decisões com muita maior celeridade, vai ser mais dinâmica. Nós, hoje em dia, conseguimos, com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, olhar para a forma como o mundo está a comunicar em tempo real, e quando digo o mundo, digo, se calhar, olhar, espiolhar todas as redes sociais e tomar decisões com base nisso. Marcas como a Coca-Cola já o fazem há mais de 10 anos, Exatamente. por exemplo. E há bocado dizia uma coisa importante que eu aproveito agora para fazer aqui na questão da marca, que é o conhecimento em quase todas as áreas vai deixar de ser competitivo. Isto é, hoje um miúdo em Nairobi tem acesso ao mesmo conhecimento que a McKinsey tem em Nova Iorque, não é? Portanto, isso foi um profundo fator de democratização. Agora, o que é importante? E a marca vai ser um instrumento para isso. Então vamos encarar o conhecimento de outra maneira. É isso mesmo. O ensino vai ter que mudar brutalmente, não é? Vai começar por ali. Aqui a questão há bocado referiu isso, é que história é que tu vais contar do conhecimento que tens? Porque é a tua história que tu vais contar que vai dar significado ao conhecimento. Não é? E nós estamos habituados, por exemplo, na escola nós medimos conhecimento. Nós estamos aqui numa universidade e as universidades medem conhecimento, vão ter que deixar de medir conhecimento. Não é? Vamos ter que medir muito mais do conhecimento. Que significa, como é que tu pegas naquilo e através da linguagem tu dás. Sim. Exatamente. E isso para as marcas então vai ser crucial. É crucial. E a linguagem cá está. A linguagem é muito própria dos seres humanos. Nós somos dos poucos animais que nos entendemos pela linguagem. Não estou a falar só na língua. Somos seres simbólicos. Somos seres simbólicos. Trabalhamos isso. Não é? Isso. Distinguimos-nos. Isso. E é muito importante. Talvez o golfinho lá chegue. Não é? Exatamente. Debate-se. Mas nós ainda estamos, não é? Estamos, assim. E é importante que a universidade, que a escola, que nos prepare para isso. Acima disso, só uma coisa mais importante que é o pensamento crítico. Isto é, tu não tens o conhecimento, porquê? Porque o conhecimento não é importante? Não. O conhecimento é muito importante. Mas o pensamento crítico vai continuar, vai ser ainda mais importante. É o mais importante de tudo. Para mim, se me perguntasse assim, Pedro, qual é o máximo da mudança, da competência? Pensamento crítico. Pensamento crítico. Porque não é conhecimento, é pensamento crítico. Vamos avaliar o pensamento crítico, vamos avaliar as escolhas que as pessoas fazem, não é? E é muito curioso que nós olhamos para a China e nós na Europa resolvemos não avançar já, mas na China, quando eles dizem nós vamos dar aos miúdos de 6, 7 anos começar a introduzi-los em inteligência artificial, nós vamos olhar para o currículo e eles só têm duas, até nos 3 primeiros anos dos miúdos, dos 7 aos 10, só têm 2 áreas, pensamento crítico à cabeça e ética. Não é? E isso é fundamental para os novos tempos que aí vão. E temos que desenvolver essas 2 áreas. Voltar a apostar muito nessas 2 áreas. Eu vou fazer uma confissão em termos pessoais. Eu acabei de tirar uma pós-graduação em filosofia, porque eu acho que é a filosofia que vai substituir a inteligência artificial. Na filosofia está a ética, na filosofia está o pensamento crítico. Quer dizer, ninguém foi tão contra Platão como Aristóteles, que era o melhor aluno dele e eram amigos. Platão, em relação a Sócrates, a mesma coisa, não é? E, portanto, esta cultura de pensamento crítico, a cultura de lermos qualquer coisa para sermos críticos em relação ao que lemos, que nós estamos um bocado demitidos disso, não é? Temos que voltar a esse pensamento crítico. E a uma ética. E uma ética, porquê? Porque nós sabemos que isto vai potenciar imenso uma série de questões. A inteligência artificial... Que podem dar disparate. E se tu não tens... Sim, isso é uma ética de Portanto, hoje, o que é que nós estamos a falar? É que no limite é sempre o ser humano que vai decidir. A União Europeia tenta regular essa ética para a inteligência artificial, até mais do que a Ásia, não é? Exatamente, agora tem. Com isso perdeu um bocado de espaço. Está agora a tentar emendar a mão porque vem do relatório Draghi, que realmente é um relatório que no ano passado mostrou essas fragilidades. Como alguma regulamentação pode tirar a competitividade da Europa e mudá-la para a Ásia, por exemplo. Tu não podes ir a um site e precisas dar 10 cliques para chegar onde tu queres. Eu percebo a questão da ética e da segurança, não é? Mas esse processo tem que ser mais facilitado. Senão perdemos o comboio. Mas nunca abandonar a ética, então. E olhar muito para o nosso tecido, não é? Que é de pequenas e médias empresas. E eu acho que o AI Act da
da União Europeia parece que só pensa nas grandes empresas. Nós em Portugal 94 ou 95% são PMEs. E nós temos que facilitar a vida porque é esse o tecido industrial que está na gênese, que vai precisar de marcas que estão cada vez mais, digamos, sensíveis para a importância da marca, mas nós temos que lhe dar o enquadramento legal para isso. Então, olhando aqui para Portugal, para o nosso tecido em PMEs, em que também há muitos criadores de marcas em PMEs, sejam eles os líderes ou as pequenas agências, há imensas, que fazem branding. Num minuto, que mensagem é que deixaria para este futuro do branding? Que já é quase presente. Vou deixar uma mensagem que eu gosto muito, que é é um provérbio africano que diz: espero que quando a morte vos encontrar, vos encontre vivos, não é? e esta mensagem, porque muitos de nós já estão, e muitas organizações, no caso comentado das PMEs, parece que desistem, parece, isto não é para nós, muito difícil. Esta tecnologia é muito difícil e não devem desistir, pelo menos se morrerem, que morrem vivos, não é? Vivos, e eu deixaria isso, não é assim tão complicado. Eu acho que nós vamos voltar mais a valores base que nós já tivemos e que fomos perdendo. Esses tais que mencionámos agora, sim. Claro que tem outro lado. Tem um lado distópico, que isto também pode correr mal, mas como é que pode correr mal? Se nós, seres humanos, como estava a dizer agora, se as PMEs assim, isto não é para mim, fecham, e se eu, ser humano, digo, não quero evoluir, não quero pensar, não quero ter pensamento crítico, porque ela, como nos vai trazer também um nível superior de riqueza, porque é mais produtiva, há o risco das pessoas também se acomodarem mais. E isso pode ser a grande distopia. Isso pode trazer uma grande preguiça. O risco não está, de repente, a inteligência artificial pega nos mísseis e tal, e começa e faz uma guerra nuclear mundial. Está em, se nós, seres humanos, desistirmos daquilo que é mais humano. E que nos torna tão peculiares. Exatamente. Pedro Aguiar vai abrir justamente uma pós-graduação, fazer o módulo de abertura de um mindset, os insights de uma pós-graduação em inteligência artificial para marcas, não é? Espero que lhe corra bem. Muito obrigado. Essa abertura. Foi um gosto tê-lo aqui também neste podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber como é que será este futuro do branding, que já está aí a um passo, não é tão futuro quanto isso. Muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.